Havia 2 sofás na sala de casa em Ipanema. O maior, que ficava de frente para a TV, minha mãe sentava no lado do canto direito, perto da mesa de cabeceira, e meu irmão ficava do outro lado do sofá, deitado, e eu deitava no sofá lateral, mais para perto do corredor da sala. E o Fofuxo chegou em casa num sábado de manhã. Ele tinha menos de 2 meses, era um gato esguio, cinzento, meio tigrado e arisco. Ele morria de medo de qualquer barulho, das pessoas. E seu primeiro contato foi com esse sofá lateral, tinha meio que uma cor de marfim, onde ele ficou por uns bons minutos cheirando o material que cobria a espuma, eu sentada ao lado, tentando reconfortá-lo, ajudá-lo nesse lugar novo, desconhecido. E demorou uns dias para ele se acostumar comigo, com a minha mãe e com meu irmão. Eu me dediquei quase que 100% a esse gato. Quase sempre era eu que lavava a bandeja da areia, dava comida, água, e eu o adotei como meu e ele me adotou como mãe, né, como sua humana. Ele vivia no sofá lateral da sala, quando eu estava lá, ao meu lado, sempre companheiro, ou na minha cama, na minha mesa de computador, por cima do teclado, por cima da minha mão, para que eu não digitasse e desse atenção para ele. Ele deitava o pescoço no meu pescoço, ou no meu rosto, deitava na minha barriga, mas também corria de um lado para outro à noite, passando por cima dos sofás, como se o diabo estivesse no seu rabo. Eu levei 5 anos para castrá-lo. Eu nem sei exatamente por que eu levei tanto tempo, mas foi recomendação do veterinário, e finalmente eu ouvi o veterinário, para que ele se acalmasse um pouco, e de fato ele se acalmou depois que foi castrado. Se acalmou tanto que até engordou bastante. E o nome dele, que sempre foi Fofuxo, na verdade Fenrir Fofuxo, e agora depois de castrar Fenrir Fofuxo No Balls, esse nome finalmente fez sentido. Fofuxo conheceu alguns namorados meus, que foram lá em casa, né? Mas houve uma época que eu passei a ficar muito tempo fora de casa. Muito tempo mesmo. E o Fofuxo adotou a minha mãe como sua nova humana. Eles eram inseparáveis. Ele vivia ao lado dela no sofá principal, de frente para a TV. E durante um verão, o Fofuxo, já com seus 14 anos, ficou muito doente. Ele teve uma inflamação generalizada no rosto. Eu tive que fazer nebulização algumas vezes por dia. Tive que levá-lo na clínica para receber soro, porque ele não conseguia se alimentar direito, nem beber água. E ficou muito magro, muito mais magro até do que quando ele chegou lá em casa com apenas 2 meses. Ele tinha 14 anos. Ele passava muito tempo deitado no bidê do banheiro, lugar que ele nunca ia antes. E eu não sei por que ele passou a deitar no bidê, seja lá qual foi o motivo. E eu tinha que tirá-lo de lá para um lugar mais confortável, mais fofinho, tipo a minha cama ou o sofá que ele gostava, ou até no sofá do lado da minha mãe. Mas ele voltava pro bidê, insistia nisso. Ai, nem mesmo ao lado da minha mãe ele ficava mais, ele preferia se isolar, muito estranho. Todo dia, cedo de manhã, antes de sair para minha caminhada na praia, ou na volta, eu dava um antibiótico que o veterinário recitou. E no dia 2 de janeiro de 2018, quando eu voltei da praia, eu vi o Fofuxo deitado no sofá lateral, como ele costumava ficar ao meu lado quando filhote. E ele já não deitava nesse sofá há meses, semanas e meses. Quando ele ia pro sofá, ele ia pro sofá ao lado da minha mãe, né, que era outro. Mas enfim, ele decidiu que aquele dia ele ia estar em cima daquele sofá. E ainda com roupa de praia, eu fiz carinho nele, com dó, muita dó, porque eu via aqueles olhos tão fraquinhos. E fiquei preocupada que o remédio não estivesse fazendo efeito. Até pensei que eu ia ligar para o veterinário para perguntar o que mais que podia ser feito. Aquele dia, mais tarde, eu ia levar ele para a clínica também, né, para fazer o soro. Então eu dei o antibiótico, espirrei um pouco d'água através da seringa para ele engolir, porque já não conseguia mais beber água sozinho. Ele engoliu e olhou para mim, sem reclamar. Quem tem gato sabe que eles reclamam muito do remédio dado na boca. E ele já não reclamava há muito tempo. Ele estava muito fraco para isso. Aí eu sentei ao lado dele no sofá para ficar uns segundos com ele. Acho que eu percebi que ele estava precisando de mim. Eu fiz carinho na sua cabeça. E aí, de repente, ele abriu a boca de um jeito esquisito, seus olhos viraram e ele deitou, já sem vida, por cima dos meus braços. O Fofuxo morreu nos meus braços. Não é Hollywood, gente, não é dramático, é vida real, isso aconteceu. O Fofuxo morreu nos meus braços, no mesmo sofá que eu o vi pela primeira vez quando eu retirei da caixa,
que ele estava quando ele chegou lá em casa com 2 meses. Eu chorei horrores, é claro, era um membro da família, minha bolinha de pelo. E animais têm um poder incrível de dar e receber nosso amor. Às vezes até mais do que a gente tem por outro ser humano. Quem tem animal sabe do que eu tô falando. Eu tive outra gata que eu adotei quando o Fofuxo tinha 5 anos, na mesma época que eu fui castrá-lo, que foi a Laira Belacqua, o amor da minha vida, gente. Ela chegou em casa com menos de 1 mês, tão pequena, ruiva, linda, a gata mais carinhosa e dócil do mundo. Eu podia fazer carinho na barriga dela, meter meu rosto, esfregar a cara no peito dela e ela não estava nem aí. No máximo soltava um miadinho fofo, contrariado, mas quando se aproximava de mim para pedir para eu parar de fazer o que seja lá o que eu estivesse fazendo, coitada. Mas em vez de morder, ela dava uma lambidinha e continuava miando. Meu Deus, que fofa. A Laira é aquela gata da loteria que todo mundo quer ter, mas é uma questão de sorte. Tudo que eu vivia com o Fofuxo, eu vivi com ela também. Ela também deitava na minha barriga, no meu pescoço, vinha correndo da sala e subia na cama quando eu chamava, quase como um cão. Sempre obediente, muito acessível, o contrário da visão que as pessoas têm de gatos. Em certa altura, da mesma forma que o Fofuxo adotou a minha mãe, que ficava realmente muito mais em casa com eles, a Laira também o fez. Depois que o Fofuxo morreu, a Laira tomou posse do sofá ao lado da minha mãe. Eu saí de casa, mas todo domingo que ia almoçar na casa da minha mãe, eu brincava um pouco com a minha gatinha. E ela sempre lembrava de mim, sempre tão carinhosa, sempre vinha pra mim também, parece que ela sabia que eu só estava ali naquele momento. E quando eu fui para São Paulo, eu despedi da Laira, mas a saudade apertava tão forte que eu não aguentei e adotei outra gatinha, a Nala, minha pretinha. Diabo na terra. Sapeca, o oposto do Fofuxo da Nala. Ativa, sabe? Era destemida, não tinha medo de nada. E ela mordia fraquinho o meu dedo, às vezes, a minha mão, quando eu fazia algo que ela não queria. Mordia toda vez que era contrariada, mas era sempre fraquinho, nunca me machucava. Mas se fosse alguém que não fosse eu, olha, ela mordia forte. Eu tinha um ex, uma espécie de ex, que morou no meu sofá em São Paulo por 4 meses. E demorou para ela se acostumar com ele, a ponto de não morder com força também. Ai, ele detestava. Nala era something else. Mas embora fosse esse diabinho que eu tô falando, ela era tão carinhosa comigo quanto a Laira ou o Fofuxo. E obediente também. Ela dormia comigo todas as noites, sem exceção. De manhã cedo deitava no meu rosto, esperava que eu me levantasse da cama para pedir comida. Toda educada, sabe? Deitava no meu colo, ou na minha mão, ou na minha perna, quando eu ia à noite pro sofá, depois de trabalhar 15, 16 horas por dia no escritório de casa. Inclusive eu fazia home office, nessa época era pandemia. Ela ficava na mesa do escritório também, olhando pra mim, quase o dia inteiro, na espera que eu saísse do computador e fosse brincar com ela. Ela gostava que eu tacasse os brinquedos longe, bolinhas e coisas pra ela buscar. Ela corria, trazia de volta, jogava o brinquedo perto da minha mão pra eu tacar longe de novo. Eu nunca tinha visto um gato fazer isso antes. Parecia um cachorro mesmo. Ela deitava na cesta do balcão da cozinha quando estava vazio e ficava me olhando através do espelho da sala. Me olhando o tempo todo, às vezes horas. Quando minha mãe veio me visitar em São Paulo, a Nala foi super carinhosa e tão querida com ela. E minha mãe não acreditou que eu tivesse falado tantas maldades de uma gata tão dócil. Maldita, ela me fez passar de mentirosa. Ai. Quando eu vim para Portugal, eu tive que me despedir da Nala, que foi adotada por um casal de amigos. Foi um momento muito sensível e difícil, até por conta da perda do Fofuxo, né? E senti que aquilo era uma espécie de luto. E de fato era. Enfim, foi muito difícil. Ela foi para longe, né? E eu provavelmente nunca mais a veria, a não ser em vídeos e fotos enviados por essa amiga. E antes de vir para Lisboa, como eu já comentei aqui, eu levei algumas coisas de São Paulo para o Rio, para casa da minha mãe. E eu aproveitei e também me despedi da Laira. Na época eu sabia da dificuldade da demora do documento de residência em Portugal e não fazia ideia quando eu estaria de volta no Brasil para ver minha família e minha gatinha de novo. Aí eu abracei a Laira, da mesma forma que eu abracei a Nala, como se fosse a última vez. É estranho se despedir de alguém ou de um animal que é tão especial para você, mas que continua vivo. É um tipo de luto diferente, talvez mais parecido com o término de um relacionamento de longa data.
Ano passado, ao voltar para o Brasil, por circunstâncias da doença e logo em seguida da morte da minha mãe, eu pude ver a Laira de novo e abraçá-la com força. Eu acho que eu não contei isso antes aqui, porque o foco, obviamente, era minha mãe. Mas o fato de eu não ter conseguido ver a minha mãe, me despedir dela, isso me deixou com um buraco enorme no peito, né? Mas a Laira lá ajudou a preenchê-lo de um jeito dramático e especial que é difícil explicar. Durante 2 semanas cuidando das questões funerárias e burocráticas, eu dormi no quarto da minha mãe, na cama dela. Isso já era outra casa, né, no Catete, não mais a casa em Ipanema. E todas as noites, a Laira dormia comigo na cama que era da minha mãe. Talvez sentindo tanta falta da humana dela como eu sentia falta da minha mãe. E de manhã a Laira ficava no sofá, exatamente onde a minha mãe se sentava, e ficava olhando para mim, que eu estava no computador trabalhando, e ela ficava ali, quieta, esperando alguma coisa, tentando entender o que estava acontecendo. E eu juro para você que não importa o nosso nível de consciência, ciência ou sapiência, esse tipo de luto que eu vivi e continuo vivendo, é como se eu fosse a Laira, sentada no sofá onde a minha mãe se sentava, sem entender nada do que está acontecendo. Teve um momento específico que eu tive que arrumar os álbuns de fotos e papéis e gavetas da minha mãe, e depois de ter derrubado tudo na mesa à frente, eu sentei no sofá ao lado da Laira para arrumar. Eu coloquei Mercedes Sosa para ouvir, cantora favorita da minha mãe, e comecei a organizar tudo, uma coisa de cada vez. A Laira acompanhando com o olhar os meus movimentos, sempre tão quieta, esperando. E de vez em quando mexendo a orelha para trás, olhando assim para o lado, como se estivesse tentando reconhecer algum som padrão vindo de fora da casa ou do quarto da minha mãe, na expectativa de que ela fosse aparecer a qualquer momento. E num desses momentos eu desabei, porque eu me vi na Laira. Eu era ali um animal completamente quieto e racional à espera de algo que nunca viria. Irracional mesmo, sem poder de fala, sem poder de pensamento, só existindo e sentindo. E quando eu fiz as malas em cima da cama, que era da minha mãe, eu senti as lágrimas da Laira no meu rosto, enquanto ela olhava para mim ao pé da cama, desconfiada daquela movimentação toda. E assim como ela, animal irracional que somos, eu vou continuar sem entender o que está acontecendo, sem entender todas as perdas da minha vida, da constante impermanência com a qual estamos permanentemente entrando em contato. E vamos ambas, eu e Laira, esperar tragicamente pela volta da minha mãe para sempre.